Olá, gente querida. Hoje eu vou gravar vídeo diferente aqui, ó, com quem eu tô. Eu sou o Rinaldi da Thaís. E eu sou a Thaís do Rinaldi. É isso aí. Nós estamos aqui porque hoje estamos completando 25 anos de casado. É verdade, 25 É anos. uma linda história, né? Nossa bodas de prata. Bodas de prata. E nesses 25 anos, primeiramente quero agradecer a Deus. Ele me deu três filhos lindos: o Felipe, a Júlia e o Benjamin. E eu queria perguntar para você o que marcou na nossa vida essa trajetória de 25 anos. Ah, bastante coisa, tem bastante história, né? Mas acredito que uma das histórias mais marcantes da nossa vida foi a chegada do Felipe, meu primeiro filho, né? Nosso primeiro filho. 23 anos atrás, 23 anos já, né? Graças a Deus. Mas foi dias difíceis que eu tive uma apendicite curada depois do parto, quase vim a o óbito. Felipe foi liberado mais cedo do hospital. Ele veio para casa da minha mãe, que cuidava dele, dava leitinho no copinho para É, ele, e ela ficou um mês no hospital, né, na na UTI. UTI. Na UTI, passou por várias cirurgias, infecção generalizada, e aí Fui foi desenganada pelos médicos, uma né? médica desenganou ela, mas com muita oração, né? Muita oração, muito jejum e a intercessão intensa do meu marido, né? Da igreja É. também. Então essa foi uma. Ela não pôde curtir o primeiro mês do filho, porque Tava no praticamente não hospital. amamentou ele, né? Não, não Não aumentei. amamentou ele. E hoje ele é um menino bonito, forte, 23 anos, Lindo, pregador, lindo. uma benção. E com a nossa vida foi assim, né? Primeiro eu pedi a Deus um menino, Deus me deu um menino. Depois eu queria uma menina, aí nasceu a Júlia. Para curar, né, tudo aquilo que eu não tinha passado com o Felipe, eu queria mais um filho aí. Deus mandou uma menina linda. E a Júlia, quando ela nasceu, ela começou a chorar e a enfermeira pôs ela no meu colo, falou: Tó, papai, seu presente, né? É, E aí ela chorando, eu não chora, Júlia, é o papai. E aí ela parou de chorar, né? parou e começou a conexão entre os dois, gente. Ah, é demais esses dois. E aí Deus nos surpreendeu depois de muitos anos, né? Ah, essa eu acho que foi uma outra coisa marcante na nossa vida, que foi a chegada do Benjamin. A gente estava num projetos, planos, tudo em andamento na nossa vida. Não estava nada combinado, de repente ela falou: eu tô grávida. E aí eu fiquei Foi. muito feliz por causa É, do Benjamin, né? é o nosso E presente. nós colocamos o nome dele de Benjamin, que significa filho da É, felicidade. E ela apelidou ele de Mimo, né? não A foi tia, bem né? eu, Foi a é. tia, né? Mimo, Mimo, e hoje a gente chama ele de Mimo, e ele é o. O Eu falo Benjamin, que ele é o nosso presente. cientista, ele é o engenheiro da família, porque ele tem Muito uma muito inteligente. É inteligente, verdade. né? E que mais marcou nesse período todo? Ah, também a ruptura nossa, né, com uma denominação que a A, gente fazia saí, parte, a né? A gente saída, saiu, né, dessa denominação. e foi muito traumático, Foi né? porque a gente saiu por livre e espontânea pressão, né? Porque nós não concordávamos com as heresias pregadas, enfim. Foi muito difícil porque a gente estava na igreja há muito tempo, né? E éramos pastores, ministros, e aí a gente, né? A Foi gente muito triste. uma linda história de amor. Uhum. Eu lembro que nós, ela tá falando de coisas que marcaram a nossa vida, que nos fez entender que a família é o mais importante para É, nós. Mas nessa briga toda aí, é como manter os filhos firmes em Jesus, se bem que eles uns ficavam tristes, o outro com revolta. foi muito difícil, né? Porque para uma adolescente, criança, a situação foi devastadora, né? Porque como uma igreja que tinha virado uma instituição, né? Por isso nós nos desligamos. Fez isso com meu pai, com meu Virou avô. uma seita, né? Essa é a grande verdade. E, Ela é mais polida do que eu. é, enfim, foi muito difícil para eles, como filhos, verem seus pais, seu avô, realmente ser assim massacrado. Então eles
revoltaram-se, né? Ficaram muito abatidos, mas graças a Deus, Deus é bom. E Jesus prevaleceu na vida deles, o amor de Jesus, né? Porque eles Deus cuidou entenderam, de nós, né? eles entenderam que Jesus é maior, né, do que tudo e que nós tínhamos nos posicionado assim, o pai e o avô, para o melhor, né? Então, E hoje valeu a pena ter saído, né? Porque a valeu, paz e a valeu. alegria que nós sentimos, ela excede Sim, é. tudo que sofremos, né? É, contar um pouquinho aqui, nós vivemos muitas coisas boas também na IEQ, né? E uma Sim, delas foi, eu fui coordenador de jovem, os inconformados, os né? inconformados, e nós fazíamos grandes concentrações, a gente viajava o Brasil. É. Ele Carna... mais, tá? Eu viajava o Brasil quando era coordenador nacional, mas sozinho, mas no estado de São Paulo, Sim, viajamos nós bastante. viajamos o estado de todas as cidades, praticamente, as grandes cidades, né? Sim, viajamos. E marcamos também na plantação de igrejas, curar Sim. igrejas, né? Nós passamos por muitas igrejas, também sempre tivemos dirigido cultos, né? Pastoreamos uma outra igreja que foi o Jardim Guairacá, né? Que Aqui em nós, São que Paulo. nós restauramos ela, né? Hoje está uma linda Uma igreja, linda igreja, bonita. pastores queridos. Pastor Valquírio e Pastor Valdir, É, né? Dois pastores queridos, né? maravilhosos. E que mais marcou nessa trajetória também? A gente conseguiu, casamos. Eu lembro que quando nós casamos, ela era secretária executiva de uma empresa, ela deixou o trabalho para casar comigo, né? É, E ela tinha um carro zero, que ela tinha acabado com muito esforço comprado, que era um Palio, né? é. E aí nós fomos lá numa casa que só tinha uma Uma garagem, né? garagem, é. E aí, E o outro carro tinha que ficar na rua, né? e aí eu falei, vamos vender, né? Ela É. falou, vamos vender. Aí eu vendi para o irmão da igreja, e o irmão me deu o cheque, eu dei para ela o cheque, e aí o que você fez com o cheque? Falei, deposita na conta. Só que a conta era só dele, não era minha, não, A também. conta era só minha, e aí a confiança dela, ela falou assim, os dois não são uma só carne, É então o que é verdade. teu é meu, né? Exatamente. Foi um bom investimento, E fala aí ela sério. fez um bom investimento, oh meu Deus, até hoje, né? Rendeu muito, assim. Tá rendendo, gente. E aí eu depositei e fui ter conta em conjunto com você só depois de 7 anos. 7, 8 anos depois, né? Então valeu a pena tudo que nós enfrentamos, hoje dirigindo igreja. Ela é líder da Empoderadas, Isso. acabou de fazer um congresso com 800 mulheres, né? Tava uma Então, benção. até aqui Deus nos ajudou. Quero agradecer a Deus 25 anos. E eu pergunto, você continuaria? Quer casar comigo de novo? Eu quero casar com você de novo, né? Renovando as alianças. Então, E o que você acha que a gente se manteve firme nesse casamento? Você acha que é por quê? Me conta. qual que é o O segredo? segredo, né? Tem um segredo. Eu acho que não existe família perfeita, mas existe família administrável, né? Então, quando Jesus ele está dentro da família, por algum motivo, talvez eu já me senti um mau marido, ela uma má esposa, talvez um mau pai, talvez ela uma mãe não tão adequada assim. Talvez a gente acaba, por causa dos acontecimentos da vida, mas Jesus ele sempre é aquela pessoa importante, como ele fez lá em Caná da Galileia, né? É isso mesmo. Eu acredito que alguns falam, existe segredo? O segredo é Jesus, né? Que se Jesus está presente, tudo acontece, né? As bênçãos vêm e nada falta. Eu sempre uso esse texto, né, nos casamentos, que quando Jesus está, nada vai faltar. No casamento de Caná começou faltando algo, mas Jesus estava ali e o que faltou foi suprido. Então, quando Deus está presente e Ele está presente no nosso casamento, porque nós fizemos um casamento abençoado por Deus, pelos nossos pais, que Deus está no nosso casamento e uma aliança com Deus jamais quebrará. Então, nós temos essa aliança firmada, não só entre nós dois, mas Deus também está Lá em aqui. Caná ele transformou água em vinho, então ele transformou
uma coisa sem gosto, sem cor e sem cheiro. Como diria meu pai, insípido, inodoro e incolor. Em algo com cheiro, sabor e cor. Então, realmente, Deus O transforma. casamento estava faltando alguma coisa, É, que não podia faltar. E hoje, o casamento, o que, que você fala para aquele casamento que está faltando muita coisa? Coloque seu casamento aos pés de Cristo, creia que Deus vai fazer. Pode demorar, mas Deus nunca chega atrasado, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, como o pastor Rinaldi falou esses dias atrás na igreja. Deus tem o tempo dele, né? O Kairos. Ele nunca chega atrasado. O nosso relógio pode atrasar, mas o relógio de Deus jamais atrasa. Ah, Então, as bênçãos do Senhor virão sobre o seu casamento. Creia, tenha fé e coloque ele na presença de Deus. lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, Lázaro havia falecido já 4 dias. 4 dias era suficiente para testar uma morte. Não é que nem hoje que a medicina legal ela testa muito rápido. E para o tempo cronológico, Cronos, que é o tempo do homem, Jesus chegou atrasado, mas Deus ele vive no tempo Kairos, que é um tempo não contado, ele é atemporal, não contado Por como dias, nós, horas, né, né? por dias, horas, minutos, segundos, né? Então ele não chega atrasado e ele vai chegar na sua vida. Então valeu a pena, né, amor? Valeu. Vamos continuar casados, gente. Gente, Deus abençoe vocês, um Deus pouquinho abençoe. da nossa vida, um pouquinho da nossa história de amor, linda história de amor, que Deus abençoe a cada um de vocês também. E rumo à boda de ouro. Amém.